Bom dia, boa tarde, turminha, tudo bem com vocês? Ou boa noite, né? Não sei em que horário vocês estão vendo o vídeo, mas espero que seja no horário da capacitação de vocês. Tudo bem? Bom, eu sou a Ana, monitora aqui do NORAP, tá? Para quem não me conhece, para quem não lembra do meu rostinho, mas para o pessoal que fica na sede, enfim, já me conhece, já tem uma familiaridade comigo, né? E eu vim gravar a aula para vocês hoje nesta ponte, neste feriado, né? De quinta-feira. E eu espero que vocês tenham curtido, né, o feriado em si. Mas é que a gente está na hora de estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o NURAP, né? O tema que eu vou passar para vocês hoje, que é um tema bem divertido. Tem alguns vídeos que são legais, eu vou ver se eu consigo, inclusive, transmitir os vídeos para vocês. Desculpa. Eu já vou começar aqui, deixa eu só compartilhar. Compartilhar. Geografia. O informativo pedagógico. Bom, o informativo pedagógico ele tem uma grande necessidade da gente compartilhar, mesmo que seja algo que é repetido, principalmente para o pessoal que está chegando, né? Do CCI, está saindo do CCI, está chegando aí na simultaneidade, para você ter lembrarem sempre, principalmente o pessoal também que já está para terminar o contrato, que às vezes já larga aí a chinela, não quer nem saber, e é importante que seja seguido todas as regras, que vocês conheçam um pouco deste lugar que vocês estão, né, no UNAP em si, tá? E aí eu vou começar, como sempre, mostrando o grupo de justiceiras, que é um grupo que faz apoio às mulheres que estão em situação de risco, né, que está em um relacionamento conturbado. E se você está neste relacionamento, né, você, mulher, correndo esse risco, reconhece que já tem algumas, como dizem hoje em dia, red flags, né? Então, se conhece que tem algumas coisas que não estão certas, que não estão boas, já peça ajuda, é totalmente gratuito, né? É totalmente feito de forma gratuita. Elas fazem aí orientação jurídica, psicológica, assistencial, médica, tá? Escaneie o QR Code, ou compartilha com alguém que precisa dessa ajuda. Muitas vezes você pode estar salvando a sua vida ou salvando a vida de alguém, né? Apenas mostrando um QR Code, né? Passando para o NURAP, que é um núcleo de aprendizagem profissional e assistência social, que ele foi fundado em 22 de janeiro de 1987 pelo Rotary Club de São Paulo Brooklyn e o de São Paulo Morumbi. E aí tem a missão de acolher e desenvolver o protagonismo das pessoas, né, nos grupos minorizados através da capacitação profissional e a inclusão no mundo do trabalho. Tem aí uma responsabilidade social ao alcance de todos. Então tem projetos, né, o pessoal aí, os jovens de sede, até mesmo os jovens de CCI já participaram recentemente de uma votação de emenda, né? Ainda nós estamos com essa emenda, estávamos com a emenda aberta. Provavelmente o vídeo vai passar após o fechamento da emenda, né? Para um projeto para os jovens do NUNAP. Então, aí a gente tem projetos por emendas, como a oficina da Andressa, né? O Além da Aprendizagem, a oficina de raízes e contos, futura oficina de teatro, tá? Então, quem já gosta do teatro, quem quer desenvolver também esse lado que às vezes é muito tímido e precisa desenvolver isso, reconhece que o teatro tem essa possibilidade de desenvoltura. Nós teremos a oficina de teatro, que também por emenda tá, parlamentar. E aí o NURAP ele tem esses projetos, tem o ensino profissionalizante, a geração de renda, atendimento às famílias, diagnóstico territorial, né? Tem assistência social de uma forma ampla e responsável. Então, aí eles fazem atendimentos, escutas às famílias, tem projetos voltados nesse fortalecimento de geração de renda, emprego, habilitação e reabilitação de pessoas, principalmente com deficiências no mercado de trabalho, tá? E aí, além de atender em São Paulo, atende em outros estados.
A missão do NURAP é desenvolver potencialidade de pessoas, visando promoção socioeconômica, fortalecimento de vínculos familiares. A visão é ser referência de excelência em serviços de promoção humana e inclusão socioeconômica, que também é muito importante. Os valores são amor, criatividade, confiança, comprometimento e respeito. Nosso departamento pedagógico, começando por Marisa Vidovics, nossa superintendente, a Agatha Dourado, nossa gestora de práticas pedagógicas, a Andressa, que é coordenadora pedagógica, o Tiago, que é o nosso coordenador de polos, o Pedro é o nosso auxiliar administrativo, que também já foi jovem, a Andréia é a monitora do CCI, passando para os restantes dos monitores que ficam entre sede e polos, temos eu, Ana Beatriz, né? A Camila Lima, que é monitora, a Sueli Amaral, André Guetti, o Diogo, o Miguel e o Cleiton, tá? Que são todos monitores. Os nossos contatos para o departamento pedagógico é o monitores@nurap.org.br e o pedagógico@nurap.org.br, alternando entre os telefones 2344-2461 e o final 2453, tá? A gente responde por atividades presenciais, online, o Google, do Classroom, no Meet, né, o CCI, ou dúvidas, por exemplo, é, vou atrasar, manda foto, enfim, um boletim escolar de vocês. E são todas dúvidas que o departamento pedagógico possa auxiliar vocês de alguma forma, tá? Sedes e polos, então aqui nós temos todos os endereços da sede, do polo, né, os polos de Osasco, Centro, Biguaçu, Sorocaba, Ribeirão Preto, nós temos aí na Vargem Grande Paulista também, tá? Campo Mangueira no Rio de Janeiro, para vocês entenderem um pouco mais dessa extensão do NURAP, Polo de Guarulhos, Sistema Ágil, né? O Ágil ele serve aí para vocês acessarem a página de vocês no NURAP, pausa para ir da atração. Bom, brincadeiras à parte. Para vocês acessarem o Agile no NAP, verificar a questão contratual de vocês, né? O início e o término do CCI, o início e o término da capacitação, né? Da simultaneidade, a questão de presença de vocês, que é muito importante. E aí, por falar em presença, a gente também vai falar das normas de convivência por atrasos e faltas. Nós não aceitamos justificativas por atrasos ou faltas sem comprovações legais, tá? Então, assim, nossa, faltei porque meu ônibus quebrou. Tá, isso é motivo para falta? Manda uma foto, mostra, sei lá, teve uma pausa, uma paralisação no metrô. Manda foto, manda print com data, com horário, tudo bonitinho, né? Ou eu precisei faltar, enfim, aí nas questões de faltas, né? Se tiverem atestado, aí já o atestado vai para um outro departamento, que seria o do RH, tá? E só para lembrá-los que os jovens com duas faltas injustificadas devem procurar pelo departamento pedagógico com a coordenadora Andressa, tá? Então, sei lá, eu tenho uma falta de 3 meses atrás do CCI, lá no meu cronograma, no sistema ágil, tá como F, tá vermelhinho, ok? Isso significa que a sua falta não foi justificada, tá? Então, você precisa já se atentar. Tem uma falta, já começa a ficar atento. Pô, eu tenho aqui uma falta na simultaneidade de mais 3 meses, caducou aquela falta antiga. Não, ela vai ficar constando no seu cronograma, né? No seu percentual de faltas. Então, assim, tá com duas faltas com Fzinho, já olha aí, abre o aplicativo de vocês do Ágil, já olha, tá com essas duas faltas, não passou por reorientação, já vai atrás da Andressa, porque senão ela vai atrás de vocês, tá? A Andressa, ela tem responsabilidade também pelas orientações do absenteísmo, tá? Então, é isso que eu falei. Se tiver com mais de uma falta injustificada, já procura para ela, tenta se explicar, enfim. E aí ela vai passar toda a documentação necessária para que você tenha ciência dessas duas faltas ou mais, tá? Para lembrarmos da norma de convivência, vocês assinam isso no contrato. Então, não adianta chegar aqui no NURAP e querer passar por cima de alguma norma de convivência e falar, mas eu sou a Xuxa. Não, você não é a Xuxa, tá? Você precisa seguir essas normas. Tanto aqui
qualquer outro lugar que pedir para vocês seguirem normas, porque se tem a solicitação, é porque tem histórico, ou muitas vezes, mesmo não tendo histórico, é coisa que é necessário ser seguido, né? Para entrar no NURAP, polo ou sede, é necessário vocês tirarem os bonés de vocês, né? E também tirar os capuzes, cobrir ou tirar os alargadores, guardar os fones de ouvido, colocar o celular no silencioso, não atrapalhar, tá? Porque às vezes o celular fica plim, 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 e aí começa a atrapalhar, o monitor que tá ali tentando dar aula, ele começa a se dispersar com aquele barulho, tá? Zelar pelo patrimônio do NURAP, ou seja, não rabiscar nenhuma carteira, principalmente as carteiras ou qualquer outra coisa afora do NAP, tá? Carteira, chão, as cortinas, enfim, não pode, tá? É um patrimônio, querendo ou não, inclusive privado, tá? Totalmente do NURAP, então vocês não podem, de forma alguma, é, rabiscar, enfim, tá? Respeitar todos os colaboradores e colegas independências do NURAP. O respeito, ele é o pilar principal, principalmente para se construir relacionamentos, né? O que a gente vai falar da aula de hoje, ele fala sobre isso, tá? Mas o respeito é o pilar principal para com as pessoas. Se você quer respeito, você precisa respeitar. Então, isso aí precisa ser muito bem seguido por vocês, tá bom? Caderno e caneta são obrigatórios. Então, tem jovem que está aí há meses, não traz caderno e caneta, depois leva uma advertência por isso e fala, mas tem que trazer, tá bom? Trazer outros materiais quando solicitados. Não sentar nos corredores e escadas que são acessos de circulação por questão de segurança, tá? Durante a atividade teórica, participação obrigatória por 3 meses em uma das oficinas oferecidas para quem tem mais de 4 horas de contrato, tá? Incluindo as oficinas que são de verbas parlamentares, que vocês fizeram votação. Então, os votos de vocês não são à toa, são totalmente para vocês, né? Volta de uma forma que vai agregar, inclusive, no currículo de vocês, tá? Utilizar o celular sem autorização prévia também não pode, gente. Vocês estão aqui, principalmente quem está já no presencial, está aqui, é como se vocês estivessem dentro da empresa de vocês trabalhando. Primeiro que vocês recebem para estar aqui, né? Não é de graça nem nada. Então vocês precisam seguir essas normas, tá? Dentro disso, dormir também. Dormir também. Poxa, pensa no seu colega. Tá cansado? Vai beber uma água, lava o seu rosto, pensa no monitor, a questão do respeito com o monitor, você deitar a tua cabeça e dormir também é uma falta de respeito, não só com o seu colega, com o seu monitor. Ai, mas eu tô cansado, que não sei o quê. Pô, vai beber uma água, desce, compra um energético, toma o seu energético, fala assim, ó, tô morrendo de sono, posso ir tomar um energético, alguma coisa que vai me dar um gás, um café, vai atrás, toma fora da sala, tá? Depois volta. Pô, colaboração e respeito, né? Se recusar a executar as atividades propostas, atender o celular nas salas durante as atividades, atrapalhar a aula com brincadeiras e comentários impertinentes, sair da sala para resolver problemas de VRT, salário, entre outros, consumir alimentos na sala, tá? E alguns jovens têm dúvidas sobre a questão da bebida, a bebida também, tá? Ai, é só água? É só água. Porque se cai no chão, a água ainda ela não vai grudar, vai sujar, enfim. E a gente pensa muito no trabalho do próximo aqui dentro. Então, assim, pensa, a equipe de limpeza acabou de limpar, vem o jovem, derrama suco ali, e aí fica, né, passa um paninho meia boca, e aquele chão fica grudado, depois o pessoal da equipe da limpeza vai ter trabalho de limpar, vai levar uma bronca. Então, vamos pensar no serviço do outro, no próximo, né? Dentro disso, vestir shorts somente por muda jeans é permitidos, saias, vestidos curtos, blusas transparentes, curtas, decotadas, regatas, camisetas de futebol ou qualquer vestimenta que faça apologia. Se você quer vir com blusa decotada ou camiseta de futebol, beleza, mas venha com algo que tampe, inclusive tampe essa vestimenta. Uma blusa por cima que não apareça para ninguém. Da porta para fora, beleza. Da porta para dentro, tem que seguir as normas e os padrões da empresa, tá?
calçar chinelos ou rasteirinha, fazer qualquer tipo de discriminação racial, sexual, política ou religiosa. Para lembrá-los também que isso é motivo de processo, né? E o que eu gosto de perguntar, principalmente para os meus jovens, é: você tem dinheiro para pagar um processo? Fica a questão. Para pagar um advogado? Fica a questão, tá? Bom, os horários presenciais, tá? Em caso de atrasos, o jovem aprendiz será advertido, então vocês precisam se lembrar, tá? E a empresa será comunicado. O horário das capacitações de manhã é das 8 ao meio-dia ou das 8 às 14, 2 horas da tarde, tá? E tarde, do meio-dia às 18 ou das 14 às 18. Lembrando que vocês têm um intervalo de 30 minutos. A saída do prédio é somente no intervalo o início e término da sua capacitação. Não vai parar no meio da sala, falar que vai no banheiro, ficar dando rolezinho, por favor, né? Horários remotos, enfim, para os jovens que estão remotos, inclusive os do CCI, né? E essa aula está sendo gravada, mas se fosse online, vocês teriam também 30 minutos antes do início oficial para verificar a conexão, o equipamento, tá? E aí, as capacitações no remoto de manhã das 8h30, tarde, meio-dia e meio, e tarde 2 às 2h30, tá? Só para lembrá-los que todas as capacitações têm a mesma carga horária contratual. Então, se você trabalha 6 horas por dia, a capacitação será do mesmo período. O buraco não ultrapassa o seu horário de trabalho, tá bom? Só para lembrá-los que as advertências por absenteísmo e comportamental dão razão ao imediato desligamento do projeto, tá? Então fiquem atentos por advertências, por absenteísmo, enfim. Deixa eu só. Acho que não tá ligando. Morrendo de calor, gente. Bom, quem está concluindo o programa de aprendizagem precisa verificar, principalmente no blog, tá? Mas tem a data certinha no ágil, tá? E verifica também na sua questão de frequência. Se você está abaixo de 75% de frequência, você não vai receber o certificado, mas sim uma declaração de participação, tá? Agora, se estiver acima dos 75, vai receber esse certificado, tá? E aí é só aguardar o RH entrar em contato com vocês. E também as dúvidas são tiradas no blog. Bom, eu não sei se dá para ver o mouse, tá? Mas eu estou circulando com o mouse aqui. Nós temos a aba de término de contrato, a aba de aulas serve para verem todas as aulas que são passadas a vocês, tá? Durante a simultaneidade, durante os 3 meses de simultaneidade, antes das avaliações, principalmente, no NURAP na mídia, as oficinas, tudo que são passados dentro de oficina, na mídia do NURAP, tá? As informações sobre polo e sede, quando tem aula, quando não tem aula, quando tem atividade externa, enfim. Bom, o sistema TOTS somos para os jovens que têm contrato integral com o NURAP, serve aí para verificar a questão, aqui tem o QR Code, tá? A questão do pagamento, da folha de pagamento, quando vai receber, né, o histórico salarial. Bom, o NURAP tem um canal no YouTube chamado NURAP TV. Vocês podem entrar e acompanhar para verificar principalmente aí aulas que são educativas para vocês. Pode agregar algo no repertório de vocês, porque, por exemplo, meio de comunicação. Então, vocês podem chegar numa entrevista de emprego se comunicando bem, inclusive por um vídeo do YouTube deles, do NURAP. Tá? E também serve para verem essas videoaulas que nós temos aqui. Tá? Bom, nós temos projetos aqui no NAP, temos projetos A Caminho da Inclusão, que é para o público deficiente, que traz alguma deficiência, transformando, incluindo além das fronteiras, construindo o futuro, treinando para a vida, projeto de acolhida, ultrapassando os horizontes, NURAP Afro Impacto, a NURAP Teca é sempre algo voltado para as pessoas e alguns grupos minorizados, tá? Que precisam da ajuda e do apoio. E aí o NURAP, ele estende essa mão, né, para ajudá-los. Agarra a mão quem quer. Bom, o Realizando Sonhos é esse projeto que vocês fazem parte, tá? Ele contempla a lei da aprendizagem número 1097. E ele tem aí os conteúdos desenvolvidos pela área pedagógica, com esse intuito de desenvolver essas habilidades, as competências do jovem para a empresa e a permanência dele no mundo do trabalho.
tá? Que é simplesmente isso que vocês fazem, que é o Jovem Aprendiz. Bom, aqui nós temos as oficinas culturais. Da sede nós temos papelaria, violão. De segunda-feira é NR1 Saúde Mental. E durante os outros dias da semana tem a minha oficina de escrita criativa. E aí terá outras novas oficinas, né? Como eu falei. Em Imbu, Espanhol, Osasco, Talentos, no Centro Podcast. Para lembrá-los que em julho nós não teremos atividade externa devido ao recesso, tá? Então vocês terão uma data de recesso. Acompanhem no blog para vocês verem tudo certinho. O dia que vai ter a aula online de vocês, tá bom? Então fiquem atentos. Ou é aula online ou é aula gravada, tá? Nós contamos com sugestões de atividades externas para o nosso, né, andamento de Semeando Cultura, tá? Então, nós contamos com lugares culturais, quem conhece, que é gratuito. Então, manda aí para o NORAP, no agendamentos@norap.org.br, que muito é responsável, que é o Miguel. Ele vai verificar a questão da entrada, enfim, de vocês. Para os aniversariantes que estiverem fazendo aniversário no mês, né, de julho, né? Já estamos entraremos em julho. O NORAP deseja um feliz aniversário. Não só eu, né, mas o NORAP em si. A gente reconhece que o aprendiz é dedicado, curioso, colaborativo, protagonismo. Eu desejo muita prosperidade para vocês. Desejo todo sucesso, inclusive muito ouro, inshallah, para vocês, tá? Para que vocês consigam conquistar muitas coisas na vida. E assim, eu falo de conquistar de um modo bom, né? Um modo construtivo para nossa sociedade, para o nosso povo, né? E aí eu espero que vocês conquistem muitas coisas. Para os aprendizes com contrato integral com o RAP, tem direito à carteirinha do SESC. Para lembrar, Gustavo. Quem tem a credencial plena do SESC e gosta do mundo literário, de ler, ou tem curiosidade, olha, eu não sou muito de ler, mas eu tenho alguns livros que me chamam a atenção. Bom, nós temos a Bienal do Livro, tá? Ela, inclusive, atrai públicos de outros países, né, para o nosso. E neste ano está sendo em São Paulo, tá? Uma das principais bienais em São Paulo, um ano em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro. E quem tem a credencial plena do SESC tem direito a uma entrada gratuita. Basta apresentar a carteirinha de vocês lá. E aí, só curtir a Bienal, tem várias coisas legais, tá? E para lembrá-los que a leitura, a literatura, o conhecimento é a nossa maior arma contra o mundo, né? Eu sendo bem filosófica agora. Bom, e quem quiser, basta levar a carteira de trabalho, qualquer unidade do SESC, ver se a empresa de vocês atendem aí alguns requisitos para poder adentrar o SESC, tá bom? Lembrando que o NURAP não se responsabiliza por itens e objetos, pertences perdidos, esquecidos em sala. Então, por favor, fiquem atentos com o material de vocês. Não esquece o fone de ouvido carregando na tomada, né? Ou esquecer o carregador lá pendurado, tá? Para lembrá-los que aqui na sede nós temos o plantão psicológico com a parceria com a Unip, a Universidade Paulista, tá? Então, aí tem alguns profissionais que estão para se formar, que já estão aí nessa parte mais quase profi- profissionais formados mesmo. Eles disponibilizam o horário deles para poder atender de forma gratuita, tá? Então, eles estarão aqui na sede, para os jovens da sede, quem quiser conversar conversa, vai no departamento pedagógico, conversa ou com a Andressa ou com o Pedro, vê se tem a possibilidade de ter essa conversa com esse profissional. E para lembrá-los que tudo que vocês falam é entre vocês e o profissional. O URAP não fica sabendo, a família de vocês não fica sabendo, é totalmente restrito, tá? Então não precisa ter medo de se abrir, enfim. Para lembrá-los também que a Unip, ela tem essas intervenções, inclusive até para a família.
Então, de forma gratuita, quem precisar conversar com psicólogo, passar a família no psicólogo, a Unip oferece de forma gratuita, tá? Para lembrá-los também da Lei 15.377, eu fiz uma pegadinha essa semana com os jovens, perguntando sobre a lei, né? O que eles lembravam da lei, qual era o direito deles, porque é nosso direito, né? E não souberam me responder. Mas, enfim. A lei ela altera a CLT para determinar que as empresas disponibilizem aos seus empregados informações sobre vacinação, contra doenças como HPV, câncer, tá? E aí, o funcionário, o CLT, tem direito a tirar 3 dias ao ano, tá? E fazer seus exames preventivos. Bom, para informarmos dos feriados e pontos, né? Estamos aqui em julho, 10 de julho, né? Provavelmente estão vendo o vídeo 10 e 11 de julho. As emendas, tá? O NURAP, ele adere esses feriados, as pontes para os feriados dos nossos funcionários, porém não engessem. Pode ser que ocorra com alguma emenda de ter uma atividade externa, tá? Então, não dá para engessar todos os feriados, os feriados sim, mas todas as pontes dos feriados vai ser atividade online, vou colocar em 2 vezes lá, a monitora vai falar rápido e vai acabar rápido. Não, tá? Mas quando tem, é informado no blog, tá? E aí as pontes do feriado são das videoaula no canal do YouTube, né? E o formulário no blog para acompanhamento. Para lembrá-los que o recesso pedagógico vai ocorrer do dia 13/7 ao dia 27/7. Atenção, 13/7 a 27/7. Durante os períodos, as atividades deverão ser feitas através do blog. Por favor, façam as atividades. É coisa rápida, a gente sabe que a gente tem a correria do dia a dia, então no recesso, eu coloco 2 meses lá, o professor vai ver, eu vou ver lá, vou assistir rápido. Não é recomendado, mas eu sei que tem gente que faz. Vou preencher o formulário, preenche o formulário, né? Faz as atividades para não receber principalmente falta. E aí depois tem a questão do desconto, que pode prejudicar vocês. Então, assim, né, fiquem atentos com essa parte. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, questionem no e-mail pedagógico@nurap.org.br. Para lembrá-los que aqui na sede nós temos espaço gastronômico, ele oferece aí um café da manhã, das 7h30 às 9h30. Para os aprendizes, tem um almoço por R$ 30 com direito a uma bebida, tá? Passando agora para o departamento psicossocial, eu falo psicótico, psicossocial. Nós temos a Raimunda, que é a nossa. Ela é a nossa assistente social, então ela tem esse contato aí como assistente mesmo social para com os jovens que apresentam alguma problemática, né? Alguma questão, principalmente com a empresa, se tiver, enfim. Aí ela faz sugestões, orientações comportamentais, acompanhamentos, dúvidas, ajudas. Então, se tiverem alguma coisa que precisam, que tenham alguma dúvida, procura no psicossocial@nurap.org.br. Agora, falando sobre os contatos do RH. A Renata, ela está responsável nas dúvidas em geral, que é o rh@nurap.org.br. A Laísa, no contratação@nurap.org.br. Laísa, eu tenho uma dúvida na cláusula tal do meu contrato, é assim, assim, assado. Amanda, meu benefício está errado, acho que meu benefício não caiu direito. Pode ver para mim? benefícios@nurap.org.br. Precisei faltar. Tem no meu atestado. saúde@nurap.org.br. Gustavo, meu salário eu acho que não caiu certo, tem um desconto, dp@nurac.org.br, tá? A tela já está aqui, tirem um print, tá? Porque na hora que vocês forem precisar, já vão certeiro no setor que vai ajudá-los, tá? Porque se for mandar para o pedagógico vai ter que mandar para eles, e aí vai ficar aquela coisa, aquela embananação. Então já manda diretamente para o setor, tá? Para lembrá-los também que tem alguns documentos que não abonam a ausência de maneira formal, então são atestados médicos não específicos, comprovantes de autoescola, certificados de participação de eventos ou cursos, salvo exceção dos alunos do ensino regular,
né? Ou fora alguns eventos e cursos do NURAP, tá? Bom, atenção à sua região, né? No polo do Osasco, ele está localizado em uma avenida de grande fluxo, próxima à estação de Osasco, tá? Mas fica atento à questão de furtos em São Paulo, né? Dentro do metrô, fora do metrô, né? A questão também de travessias de rua. Levar os documentos de vocês, não precisa levar todos os documentos, certidão de nascimento, nada disso, mas sim o novo documento, que é o SIM, tá? De vocês. Eu não tenho ele em mãos, mas é necessário que vocês tenham pelo menos um documento para serem identificados de alguma forma, né? Principalmente quando forem entrar aí dentro de, de sedes, né? Que precisa de identificação. Então, eu tenho aqui no meu celular, guardado aqui na capa, meu documento, meu RG antigo. Só para mim ser identificada se acontecer alguma coisa comigo na rua, mas eu levo comigo o meu SIM, tá? Ele é mini, tá, gente? Ele é da palma da minha mão. Bem petiticozinho. Não sei como eu consegui, eu ganhei de presente da minha mãe, então não me perguntem nada mais. Mas fora isso, é só para ser identificada, tá? Ele não vai me servir se eu precisar entrar num, em algum estabelecimento que precisa do documento atualizado, porque esse aqui tá bem desatualizado, tá? Ou algo do tipo, tá? Inclusive, aqui no meu documento, eu tô com o cabelo bem curtinho, então, para vocês terem noção de quanto ele tá desatualizado, tá? Mas fiquem com o documento de vocês. Bom, no Polo Centro, ele está a 50 metros do metrô Iaquibaú, tá? Então, a locomoção aí até o prédio dos sindicatos dos comerciários é de 5 minutos. A orientação, caso queiram comer fora do shopping, logicamente, tá? Só um adendo. Tem polos que não tem nem micro-ondas ou geladeira para guardar o alimento. Então, eu recomendo que ou comam fora ou tragam uma marmita na bolsinha térmica, enfim. E aí, as orientações do Polo Centro é que tem shopping com praças de alimentação, tem as ruas laterais, as ruas de cima, né, da estação, que tem opções de alimentação, tá? Em Bugaçu, ele é um polo afastado do centro, afastado dos lugares, tá? E aí é um pouco difícil a locomoção, inclusive de ir comprar algo. Portanto, tem essa questão de trazerem ou na bolsinha térmica ou fazerem pedidos, tá? E aí o polo de Guarulhos, ele está localizado numa avenida de bastante acesso, né? Bem movimentada, tá? Então, sempre tomar cuidado com a questão também da locomoção, do furto em si. Polo de Ribeirão, que está próximo ao Sesc, a Avenida Francisco Juqueira também, uma região bastante movimentada. O Polo de Sorocaba, que também está perto da rodoviária e do Centro Hospitalar de Sorocaba, tá? Então, são áreas de fácil acesso. A sede que está localizada a uns 500 metros do Adolfo Pinheiro, tá? E também tem opções para comer. Tem o espaço gastronômico que tem um preço bem bacana para vocês, mas tem outras regiões, outros comércios aqui também, tá? Aqui são as mídias sociais do Lunap, Facebook, Instagram, LinkedIn, o YouTube, Spotify com a oficina aí do Diogo, né? O Twitter também. Então, são redes sociais que vocês podem seguir para poder, inclusive, acompanhar esse progresso de projetos, né? Acompanhar as novidades do Lunap, enfim. E aí, deixa eu só passar, eu desejo um bom dia ou uma boa tarde para os aprendizes. Eu espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, né? Mas se ficou com alguma dúvida em relação aos informes, é só questionar no e-mail pedagógico no Monitores, tá? Deixa eu só sair aqui. Bom, agora eu já vou passar para a parte do relacionamento interpessoal, tá? Deixa eu só colocar aqui. Tirar. Bom, eu acho que já foi. Perfeito. Bom, dentro do relacionamento interpessoal, fique com o seguinte questionamento: o que seria um relacionamento interpessoal? Já tem um rabisco aí, dá para a gente ter uma noção, né? O relacionamento interpessoal, ele é um relacionamento entre outras pessoas, entre outras partes.
Pausa para ir da atração. Gente, tô com um jogo aqui na cabeça. Bom, ele é esse processo que nós temos naturalmente, né? De conhecer indivíduos, interagir, criar laços com outros grupos, né? No caso de trabalho, com os colegas, chefes ou qualquer outra pessoa, tá? É um dos fatores que interferem no clima do ambiente de trabalho e andamento de projetos. Quando nós nos encontramos em um lugar muito tóxico, a gente geralmente não consegue se desenvolver bem, tá? Então, o ambiente conta, as pessoas contam, o ambiente pode ser tranquilo, mas a pessoa que está lá dentro, ela pode ser tóxica. Então, já conta aí também para uma grande porcentagem, né, do nosso desenvolvimento. Bom, numa pesquisa realizada pelo Robert Half em 2023, olha, veja como é recente. 42,86% das pessoas pediram demissão por conta do ambiente de trabalho, que é um ambiente tóxico. Eu posso falar por mim, tá? Que eu já entrei nesse percentual de querer sair, de pedir para sair, justamente por ter um ambiente tóxico, né? Eu gabarito aí tudo que for de ruim nas empresas, eu posso gabaritar, tá? E que bom que vocês são jovens e que vocês estão sendo preparados para não passarem pelo mesmo processo ruim que eu passei, para identificarem, inclusive, né, e poderem saber dos direitos de vocês. Bom, a importância do relacionamento interpessoal é uma qualidade dos relacionamentos e ele acaba interferindo em nossa qualidade de vida, tá? Então, assim, se eu tenho um chefe ou um colega que ele tá pegando no meu pé, ele tá tóxico, ela vai interferir na minha vida. Não tem como, gente. A gente tá falando de pessoas, personas, personalidades, né? Uma distinta das outras, tá? E aí, quando não tem, por exemplo, quando ele fala, né, respeito, cooperação, empatia, aquilo se torna uma esfera totalmente negativa, uma esfera pesada. E aí, o ambiente de trabalho se torna uma prisão, e é onde a gente tem um dos maiores principais casos aí de pausas para trabalho, que é o burnout, né? Então, as pessoas começam a ter burnout quando elas não conseguem se retirar daquele ambiente. E a gente fala de se retirar no termo de conseguir outro emprego, conseguir outra oportunidade, porque é bem difícil também. Mas quando consegue, já vinha na pipa e não quer saber mais. Bom, tipos de relacionamento interpessoal, nós temos o pessoal, que ele engloba os seguintes laços: sanguíneo, que é com a família, criação, a família, amigos, né? Interesses em comum, colegas da escola, faculdade, equipes, eventos sociais, parceiros amorosos. Então tem toda aquela questão da gente ser influenciado, né? Quando estamos no ensino médio, né? A gente é bem influenciado pelas nossas rodas de amigo, tá? E forma algumas das nossas personalidade, valores, né? Gostos pessoais, o que a gente desenvolve, não desenvolve nesse grupo de amigos, né? Será que meu grupo de amigos está sendo bom para mim ou não? Por exemplo, trabalho de escola. Meu grupo de amigos, eles trabalham em conjunto? Sai tudo certo? Olha só as perguntas para quem, principalmente na escola. Esse meu grupo de amigos está se desenvolvendo bem nesse trabalho? Um vai colaborar com a outra? Um respeita o outro? Todos se respeitam ou não? Ou, por exemplo, na faculdade, fazer TCC, aquela loucura. Será que meus colegas, os meus amigos, que eu considero como meus amigos, eles estão realmente trabalhando comigo para desenvolver? Ou eles estão pensando somente nisso, né? E aí, eu falo que não é uma das principais formações de personalidade, né? Que a gente vai carregar pro resto da vida. Nós temos a nossa própria personalidade que a gente vai desenvolvendo de acordo com as vivências que nós temos. Mas o grupo em que nós estamos, ele pode desenvolver algo, tá? Grupo de amigo, enfim, algo de tanto que você escuta, você começa a pensar naquilo, e aí começa a concordar, tá? Bom, dentro do relacionamento interpessoal, nós temos o virtual. Ele costuma ser menos profundo e estar relacionado aos momentos de lazer, né, na frente de uma tela. Então, você consegue conhecer amigos pelas redes sociais, namorados. Eu, particularmente, não conheço nenhum relacionamento que deu certo pelo meio da internet, tá? Particularmente.
falo que não engesso que seja literal, mas eu, como uma senhora de 94 anos no corpo de 25, não conseguiria me relacionar assim na internet por questões de loucuras minhas psiques, tá? Mas tem gente que consegue, tudo bem, tá? Então, e também ele fala sobre reencontrar amigos por meio da internet, né? Ou no momento de jogo, eu tô jogando, e aí eu consigo criar algum laço com algum amiguinho no virtual, no joguinho, enfim, tá? E aí tem alguns lugares que você também consegue ter laços profissionais. LinkedIn é um bom exemplo disso, né? Para você ter os seus laços profissionais. Tem também, por exemplo, se eu trabalho na área de design, eu consigo desenvolver laços profissionais com a minha cartela de clientes. Eles são 100%, quase 100% virtual, né? Principalmente para quem trabalha na área de design. Então, assim, já é uma coisa que vai te trazer clientes, o virtual, tá? Interpessoal, né, que é os profissionais, eles interagem para dar andamento em projetos, negócios, incluem um tom de formalidade, quando também os indivíduos não se conhecem muito bem, e o de jeito mais descontraído, dependendo da cultura empresarial. Então, tem empresas que é mais despojadas, tem outras que são mais sérias, então a gente precisa encaixar vocês nesses dois meios, tá? Para vocês se desenvolverem, inclusive dentro de uma empresa que ela for mais séria e, né, não tem essa coisa, essa cultura de ser mais despojada. Já tem outras que são mais despojadas, enfim, vai de empresa a empresa, tá? E aí tem a frase do Hidalberto Chavenato, ele diz o seguinte: as pessoas não atuam isoladamente, mas por meio de interações com outras pessoas para poder alcançar os seus objetivos. Dentro disso, eu quero, inclusive, usar uma frase que eu escuto muito, que é: nós nunca estamos só. Mesmo que a gente imagine, pense que estamos sozinhos no mundo, que eu não converso com ninguém, enfim, eu não tenho interação com ninguém. Mentira, você tem sim. Você precisa do trabalho de outras pessoas para poder, por exemplo, chegar no seu trabalho, né? Usar a sua Mercedes-Benz super caríssima com o seu querido chofer ali, chamado motorista de ônibus. Você precisa do trabalho dele. Mesmo que você muitas vezes não olhe na cara dele ou diga bom dia, ele está ali trabalhando. Então você não é isolado no mundo, você não está numa ilha. Tá. Então, assim, a gente saber reconhecer o trabalho do próximo para que o nosso trabalho seja também bem reconhecido, né? Não deixar a soberba subir a cabeça, enfim. Colocar-se no lugar do outro, adaptar a sua abordagem. Aí eu passo uma experiência de trabalho que eu tive, né? Que é o seguinte, teve um belo dia que eu fui trabalhar e trabalhava, eu falei para vocês, eu já bati ponto em tudo quanto foi empresa tóxica. E aí, nesse último lugar que eu trabalhei, foi extremamente tóxico no nível hard, assim, Chernobyl mesmo. E no dia que eu fui trabalhar, tava só eu e a gestora. E a gente não se dava muito bem, né? Mas enfim, não é pauta para isso. E aí, só quero relatar uma vivência que eu tive. Que nesse dia, meu cachorrinho tinha falecido logo cedo. Né? A gente saiu de casa, ele estava bem malzinho, um senhorzinho de idade, meu querido. E ele faleceu no dia, né? E a minha mãe me ligou chorando, já bateu aquele desespero. Eu queria ir embora, mas eu não podia ir embora porque eu estava sozinha. Eu tinha um senso de responsabilidade ali. Eu estava sozinha naquele setor. E eu passei quase uma hora na escada de incêndio chorando. Alguém veio atrás de mim? Não. Nem quiseram saber se eu estava viva ou morta, né? Para início de conversa. Quando eu voltei para a mesa do trabalho, eu voltei com o olho inchado, vermelho, chorando, não consegui parar de chorar o dia inteiro. E a minha gestora, ela estava no TikTok, maravilhosa. Aí ela olhou pra minha cara, fez assim e voltou pro TikTok. Ela se colocou no meu lugar. Ela quis entender o que estava ocorrendo com o funcionário dela? Não. Então, assim, antes de vocês quererem pisotear alguém, julgar alguém por uma atitude ou algo do tipo, pare e pensa, o que eu faria nessa situação? O que eu faria nessa situação? O que eu, Ana, faria na situação de tal fulano? Poxa, o que eu faria, por exemplo, se eu fosse gestora, a minha funcionária estivesse chorando?
Cara, eu acho que só se fosse gestora, por isso que eu não sou, mas eu só faltaria beijar os pés. Perguntar, tá tudo bem? O que aconteceu? Não sei o quê, né? Quer dar uma pausa? Quer ir pra casa? Eu sei que você não tá bem. Gente, é você lembrar que você tá lidando com um ser humano. Uma pessoa que sente, uma pessoa que chora, que sofre, uma pessoa que sorri, que fica feliz. E eu também. Nós temos as mesmas, não personalidade, mas os mesmos sentimentos. Sentimento de tristeza, sentimento de felicidade. Se nós não tivéssemos esses sentimentos, eles nem nome teriam para início de conversa. O amo divertidamente. Divertidamente tem lá todos os psicoses, felicidade, alegria. Alegria e felicidade é a mesma coisa, né? Alegria, nojinho, não sei o quê, né? Se não existisse isso para cada ser humano, não teria nem esse filmezinho bonitinho, né? E aí, a gente passando para outra, que adaptar a sua abordagem, ela diz o seguinte: sempre prefira a sua comunicação não violenta em tons mais brandos. Gente, eu tenho o seguinte pensamento: não trato as pessoas como eu não quero ser tratada. Não vou tratar uma pessoa de forma rude porque eu estou num dia mal. Não. Vou tratar ela de uma forma a qual eu queria ser tratada naquele momento. E muitas vezes não acontece comigo, mas eu vou sair descontando todo mundo? Não, não. Eu tenho uma abordagem. Eu adapto a minha abordagem conforme a pessoa vai se mostrando interessada ou não na minha pessoa, tá? Bom, gerenciar os 3 primeiros minutos, que é começar escutando a outra pessoa em vez de julgar e tirar conclusões, tá? Isso também tá dentro do seguinte: antes de você tirar um julgamento, pensa, o que eu faria no lugar dessa pessoa? Quem seria eu, como diz a Andressa? Quem seria eu nesse jogo? Usando um exemplo aleatório. Preciso julgar? Eu preciso escutar as duas partes. E muitas vezes eu, como escutante das duas partes, eu prefiro não tecer julgamentos. Porque às vezes meu julgamento não é cabível ali no momento. E há outras situações, meu julgamento é cabível. Bom, ouça ativamente, escuta ativa é uma arma poderosa para melhorar as relações, tá? Às vezes a pessoa só quer falar, 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 falar. Você tenta até jogar uma frase, mas a pessoa te interrompe, ela quer falar. Então, escute, tá? Os pilares da escutativa, contato visual, empatia, interesse, questionamento, feedback, principalmente contato visual da escuta. É uma norma, uma fala, né? Então, sei lá, você tá aqui falando com a pessoa e a pessoa tá assim, aham, nossa, verdade, aham, aham. A pessoa não tá te escutando. Ela tá fingindo que tá te escutando. E aí você sente que você está falando com uma parede. Eu aposto que vocês já vivenciaram isso de alguma forma. Tá? Bom, algumas dicas para melhorar esse relacionamento. Fale mais de si mesmo, mas também não de uma forma muito evasiva, né? Chegar já sendo evasivo para a pessoa, tá? Então, dá uma segurada no tchan, segura o tchan, amarra o tchan, né? É, principalmente também ter a segurança de que você está falando com a pessoa certa. Muitas vezes a gente conversa, desabafa com outras pessoas e elas usam isso contra nós. Então a gente também observar um pouquinho para quem nós estamos falando, né? Se abrindo. Administrar a linguagem não verbal. Nós temos aqui no termo linguístico a linguagem verbal, a não verbal e a hipermediática. A hipermediática é a linguagem que nós usamos nas redes sociais, é chamada de internetês, né? Não tem como eu falar com uma pessoa, um pessoal, usando expressão de emoji, piscando assim, eles vão achar que eu tô louca. Eu imagino, você tá falando com a pessoa, a pessoa começa a fazer assim, eu falo, ai, não tá batendo bem na cabeça, não. Então tá, chama o médico, alô, polícia, porque essa pessoa não tá legal, tá? E aí, dentro dessa linguagem, eu quero que vocês façam uma análise dessa mulher aí, dessa foto, e cada expressão corpórea que ela demonstra, tá?
Abraçar as diferenças também, potencial da diversidade, que acrescenta criatividade nos times, tá? Muitas vezes pessoas dispensam outras por conta da diferença dela, e ela poderia ser um grande aliado para a empresa, né? E isso ainda existe hoje em dia, infelizmente. Bom, nós temos os 6 tipos de equipe de trabalho: a funcional, interfuncional, autogerida, de projetos, forças-tarefa, enfim, nós temos vários modelos de equipe no ambiente de trabalho. Aqui nós temos um vídeo da comunicação no ambiente de trabalho, eu recomendo que vocês vejam, tá? Eu não sei qual que é o nome, não vai aparecer aqui para mim. Mas é um vídeo que fala sobre a comunicação e o entendimento dessa comunicação, né? O que as outras pessoas entenderam e que aquela que estava passando a mensagem entendeu. Então, assim, que fala, eu estou me expressando muito bem? Eu estou fazendo com que as pessoas entendam, compreendam minha mensagem? Ou será que não? Aí nós temos a diferença do interpessoal para o intrapessoal. O interpessoal, ele inclui eu, o outro e o ambiente, tá? A intenção, o que eu quis dizer com quais objetivos, o impacto que a outra entendeu e também o ambiente. Nossos relacionamentos interpessoais têm a linguagem corporal, palavras, tom de voz. É, Aí, em relação interpessoal também tem os exemplos. Somos seres complexos, projetos por caráteres. Nós não temos a mesma cultura, o mesmo entendimento da cultura, né? Um muda uma coisa, o outro muda outra. A religião, né? A cultura da tua religião, que ela te muda, ela te forma uma pessoa diferente. Ou a cultura da família, que traz uma experiência ou outra, tá? Uma experiência vivida. A comunicação que eu comuniquei para vocês, né, que eu falei para vocês, é falar e escutar a pessoa, né? E aí, com essa boa comunicação, é possível você criar um vínculo, tá? E principalmente no primeiro contato. As interações, seja ela espontânea ou planejada, você saber o que você vai falar, para você não entediar a pessoa, para você deixar a pessoa dentro da sua fala, né? Para que ela te compreenda de uma forma assertiva. A aproximação, tá? As pessoas começam a perceber com mais clareza os interesses, as características que têm em comum ou que se complementam. A manutenção, que é um conjunto de hábitos e atitudes que preservam e renovam a relação. Então, por exemplo, tem uns amigos que faz tempo que eu não vejo, eu encontrei eles na internet, vou renovar, vou fazer essa manutenção desse relacionamento, chamando eles para uma conversa, um bate-papo. O autoconhecimento, se eu não me conheço e eu não sei do que eu quero ou que eu não quero, eu vou deixar com que experiências ruins, né, pessoas acabam interferindo e impactando no meu humor, tá? E aí, com isso, vira tudo, né, bem ruim. Bom, a adequação dos ambientes, né, os níveis de adequação são determinados pelo tipo de ambiente e as relações que se desenvolvem. Comunicação assertiva, que eu falei, você entender e se expressar sem ruídos ou mal entendidos a respeito do que desejamos expressar. A empatia, aquilo que eu falei, né? Vocês acham que a minha gestora foi empática comigo? Foi empática ou não? Né? Será? Ética, gentileza, adotar uma postura gentil, postura de ética no trabalho, capacidade de receber críticas, respeito. Capacidade de receber críticas, ela casa com reconhecer erros, que ele fala o seguinte, a pessoa que tem o ego. Todos nós temos ego, mas tem gente que deixa o ego bem inflado, né? E aí não consegue receber críticas, sempre coloca para o outro, né? E aí vocês vão responder. Qual é o tipo de comunicação que vocês têm? É agressivo, passivo, assertivo? Será? Né? E aí tem mais um vídeo para vocês assistirem. E análise, eu quero que vocês façam essa análise, tá bom? Tirem print dessa tela, façam a análise, manda no e-mail. E é isso, gente. Espero que vocês tenham visto até o final do vídeo, entendido tudo bonitinho, tá? E eu desejo a todos um final de semana e um bom feriado, tá? Que vocês
Curtam bastante e até pós-recesso. Beijão!